Dia a todos, então. A gente está inicializando, então, mais um grupo de inteligência. Vai ser o primeiro do ano de 2022. A gente conta, então, com a presença do Marcos Leles, que é o nosso consultor de inteligência e economista. Damos também boas-vindas a todas as empresas que estão participando, principalmente também para as que estão participando pela primeira vez. Lembrando que o grupo de inteligência é um momento de troca e de conhecimento entre ambas as partes, tanto a entidade, né, nós como a Sintecal, como os associados e o nosso consultor de inteligência. Ficamos à disposição para qualquer dúvida e vocês podem também estar questionando o Lelis ao longo da reunião e, posteriormente, à finalização do grupo, todo o material e a gravação estarão disponíveis na plataforma de inteligência. Uma boa reunião a todos. Bom, obrigado, Luísa. Eu não sei se já está compartilhando aqui, se já está, se a minha apresentação já está na tela, né? Sim, Lélia, está aparecendo aqui. Tá, obrigado. Pessoal, olha só, acho que é a nossa primeira reunião, agora de 22. Então, eu não consigo enxergar ninguém, tá? Quando eu fico aqui desse lado, eu não enxergo nada. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer, ou se quiser deixar para fazer no final, pode fazer no final, tá? A gente vai ir até às 11h30, tá? Porque eu tenho uma outra reunião agora às 11h30, tá? Na verdade, eu saí uma agora das 9 às 10, vim para cá e agora eu tenho umas às 11h30. O que é que eu preparei? Como é a última, a primeira reunião de 22, eu fechei um pouquinho em 21, trouxe algumas coisas de como é que estava fechando a economia em 2021, inclusive a questão da economia brasileira, que o dado do PIB saiu uns 20 dias atrás, ver o que aconteceu com 2022, com o fechamento de 21, que tipo de recuperação que a gente está observando, tá? Qual é o estágio da recuperação econômica do pós-pandemia que a gente está observando. Depois eu vou falar um pouquinho do setor de calçados, né? Também que tipo de recuperação que a gente está observando, como é que a gente está entrando o ano de 2022, tá? E o que a gente pode esperar para 2022. E lá no final eu vou trazer 3 temas, tá? Eu acho que a gente tinha algumas, na verdade a gente não deixou as preocupações, né? A gente tinha algumas preocupações antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A gente tinha algumas preocupações em relação ao mercado financeiro e à economia internacional, que claro que a gente fica observando com essas preocupações, ele vai ter um efeito sobre a economia brasileira, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, onde é que a gente pode estar vendo que na verdade já começa a aparecer algumas coisas, mas eu acho que ainda ao longo vai ter alguns outros reflexos. E eu vou falar um pouquinho do câmbio, tá? O porquê que o câmbio está surpreendendo quase todos, eu acho, praticamente todos. Quem disse que achava que o câmbio ia 4,70, eu acho que está, né? Não sei se achava mesmo, mas tá bem. Vamos lá, e aí eu vou falar um pouquinho por que o câmbio tem esse movimento forte, vou mostrar para vocês que não é só o Brasil, tem outras economias também, vem com um movimento muito forte de valorização da moeda local. Tá, aí eu vou falar o porquê disso, tá? Então vamos lá, vou falar um pouquinho então do Brasil, vou começar uma coisa que a gente já vem conversando aqui há muito tempo, tá? A dificuldade da economia brasileira desde 2014 aqui, né? Então eu marquei tá marcado aqui no gráfico, né, o ano de 2014 até 2020, tá? Eu acho que o último ano de um bom desempenho para a economia brasileira foi em 2013, tá? Que foi um desempenho relativamente razoável, foi um crescimento de 3%. E depois, 14, a gente tem 14 já um efeito, já que a economia já vinha desacelerando bastante consistentemente em 2014. A gente tem a crise de 15 e 16, e a gente vê essa dificuldade de recuperar essa crise de 15 e 16, crescendo 1,3 em 2017, 1,8 em 2018, 1,9 em 2019.
Então, em nenhum desses anos aqui do pós-crise 15, 16, a gente consegue atingir o que a gente chama de média histórica. Eu estou chamando de média histórica até 14, né? Então, até 14, se pegar aí 20, 25 anos de economia brasileira, ela crescia na média em torno de 2,5%. Em nenhum ano depois de 2015 e 16, a gente não consegue atingir essa média histórica de 2,5%. A gente fica crescendo aí na média em torno de 1,5%, 1 ponto percentual da média histórica. E aí a gente, já com a economia debilitada aqui, né, com a dificuldade de retomada desse efeito aqui, dessa crise aqui de 15, 16, a gente pega uma economia, a gente pega um efeito na área, mais no setor de saúde, e aí a gente tem a crise da pandemia, e aí tem um retorno de 4,6%. Como uma das minhas, não minha só, mas tem vários economistas que têm essa mesma interpretação, tá? Eu venho desde 2017, 2018, inclusive, na verdade eu venho desde 2017 praticamente, eu tinha uma interpretação que a economia brasileira sofre de um problema estrutural, né? Não é um problema fácil de se resolver, ou seja, a gente tem que melhorar o investimento público, melhorar a desigualdade de renda, que só piorou nesses últimos anos, melhorar o investimento privado, né? A gente tem um conjunto de elementos que parece que essa economia brasileira, que a economia vem sendo travada por esses elementos que a gente não consegue, de alguma forma, alavancar. E hoje, cada vez mais economistas chegando nessa conclusão. Se a gente olhar, tem vários economistas que estão chegando na mesma conclusão. Não dá. Enquanto a gente não mexer na distribuição de renda, enquanto a gente não mexer no investimento público, enquanto a gente não mexer num conjunto de outros elementos, aí a gente não vai ver a economia brasileira voltar. Ou seja, não é um problema de sobe taxa de juros, desce taxa de juros, corta gasto, sobe. Não é um problema de conjuntural, que a gente chama, é um problema estrutural, tá? E aí a gente vê em 2021 esse retorno aqui, de um crescimento de 4,6%. E por que a gente não está vendo? Porque a previsão para o ano que vem, de crescimento da economia brasileira é 0,5%, né? Ano que vem não, esse ano, 2022, tá? É 0,5%. Vejo que 0,5%, a previsão de 0,5% para a economia brasileira é bem inferior ao que a gente viu em 17, 18 e 19. E é claro, se tu já tem um problema estrutural aqui, né? Então aí tu sofre 2 crises, aí tu vem uma terceira crise aqui no meio, né? 2 anos de queda profunda e mais um ano mais de queda profunda, o teu problema estrutural só vai se agravando, né? Ou seja, tu tem cada vez mais dificuldades para retomada, porque tu não resolveu um problema atrás e tu vem mais uma crise. Então, a previsão de crescimento agora para 2022 é em torno de 0,5%. E por que porque parece que, mas cresceu 4,6%, vai crescer aí no mínimo 3%, né? Poderia crescer no mínimo 3% pelo efeito do forte crescimento de 21%. Na verdade, pessoal, o que a gente tem, e é interessante olhar isso, que daí tu vê que essa coisa da dificuldade de retomada, do problema estrutural, ela fica cada vez mais corroborada pelo resultado da economia brasileira. O efeito líquido, eu estou chamando de efeito líquido aqui, de 2021 não é 4,6, é 0,9. Por que é 0,9? A gente tem um efeito que a gente chama de base baixa, ou efeito carregamento, ou efeito estatístico, tá? Tu tem uma base muito baixa de comparação de 21 para 20. Tu tem uma base muito baixa de comparação de 21 para 20. Por que tem uma base muito baixa? Exatamente principalmente por causa desse trimestre aqui, do segundo trimestre de 2020, que foi o efeito pandemia. Então, como é que a gente calcula o tal efeito carregamento, ou seja, o efeito base baixa, né? Só para vocês terem da onde que a gente tira esse 0,9 aqui, né? Que é o efeito líquido. A média, então, aqui é o índice do PIB, tá? Então, o PIB lá no primeiro trimestre teve esse índice aqui, no segundo trimestre vejo que ele foi bem mais abaixo, no terceiro trimestre ele já começa o processo de recuperação, e aqui no último trimestre de 2020 o índice já está em 169,45. Se a gente olhar com ajuste sazonal, tá? Então é sempre com ajuste sazonal. Se a gente pegar a média
dos 4 trimestres de 2020, a gente tem 163,5 de média. O que acontece? Se a gente comparar como estava no último trimestre de 2020 frente à média de 20, a gente já tem um crescimento de 3,7. Então, se a gente comparar esse 169,45 com 163,5, tu já vê que aqui no último trimestre de 20, a economia brasileira já estava crescendo 3,7 em relação a essa base fraca. Então, ele estaria entrando em 2021 já com esse índice aqui, 169,45. Então, isto aqui é o efeito carregamento que a gente chama. Então, ele já estaria, se ele crescesse, se todos os outros meses, se todos os outros trimestres aqui de 2020, a atividade econômica brasileira fosse 1,6945, 1,6945, 1,6945 e 1,69 não, 169,45, 169,45, 169,45, 169,45, ele teria crescido 0 frente ao quarto trimestre de 2020. E aí ele teria crescido 3,7 sobre 2020. Então, o efeito carregamento que a gente está chamando é comparar quanto que tu estavas no final do ano frente a a média do ano. Então, a gente já estava levando para o próximo ano, é como se a gente já estivesse levando para o próximo ano esse crescimento de 3,7 aqui por causa da base baixa de 2030, do segundo trimestre de 2020. Então, como ele cresceu 4,6, né, se a gente descontar o 3,7 que já estava aqui, né, em 2021, na verdade, tu cresce 0,9, tá? Então, e se a gente olhar o 0,9, é muito próximo desse 1,3, 1,8, 1,2 aqui. Então, na verdade, o que aconteceu em 2021, o efeito líquido é próximo do que a gente estava acontecendo em 19, 18, em 17, 18, 19. Não é muito diferente, não. Então, e é por isso que a grande maioria das projeções para 2022 é um crescimento de meio. Né? Por quê? Porque já não tem mais um efeito carregamento, já não tem mais a ajuda da base fraca, e o efeito líquido foi 0,9 agora em 2021. Então, quando tu olha 22, tu fala assim, não, mas a economia está com dificuldade. Então, o efeito, a previsão de crescimento para o ano que vem aí do Focus, né, é em torno de 0,5%. Mas por que a gente começa a ver esse conjunto de dificuldades para a economia brasileira? E aí eu vou fazer um comparativo também depois com o setor de calçados, que eu acho que acaba que o setor de calçados ele acaba sofrendo um pouco mais que a média. Tá? O setor de calçados acaba sofrendo um pouco mais que a média. Por quê? É como está se dando essa saída da pandemia da economia brasileira, de que forma que está se dando a saída da pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhadinha é o que está acontecendo agora no início do ano. Tá? Esse aqui é o indicador lá do IBCBR, que tenta antecipar o que está acontecendo com o PIB, né? E aí, a gente vê por que a gente faz uma média móvel trimestrais com o indicador com ajuste sazonal, para a gente pegar a tendência, assim, não ficar pegando alguns pulos aqui, senão fica dando alguns pulos. Se pegar o mensal, ele começa a dar alguns pulos, pode ser alguns movimentos mais de irregularidade. Então, e aí fica bem clara essa dificuldade do Brasil de ter uma retomada um pouco mais consistente de atividade econômica. Aqui é o efeito crise, né? Aqui estão os meses da pandemia do ano de 2020. Aqui é a recuperação, e a gente vê logo em seguida que essa recuperação começa a perder força, e em maio de 21 já começa de novo a aparecer números negativos aqui na média, no índice médio 3 meses aqui, né? A média móvel 3 meses. E aí a economia começa a crescer numa volatilidade 0,2, 0,1, menos, negativo, coisa e tal. E aqui no início do ano, quando a gente pega essa média aqui 3 meses, né? Que daí seria novembro, dezembro, janeiro, né? A média de novembro, dezembro, janeiro frente ao período imediatamente anterior, porque está com o ajuste sazonal, a série. A gente já vê mais uma vez um número negativo. Então, o que parece que houve no processo de recuperação da economia brasileira é uma forte retomada, mas uma dificuldade de manter essa retomada. Ou seja,
a gente brinca assim, é uma retomada quase em W, né? Ela tem uma puxada muito forte e depois uma perna para baixo, aí vem uma perna para cima muito forte, daí depois vem uma perna para baixo, tá? Que ele não consegue manter esses índices consistentes de crescimento. Então perna para baixo, retomada com uma perna para cima e depois uma perna para baixo de novo. Então ela parece ela parece um W, na verdade, né? E aí fica bem claro que tem um problema, que a economia brasileira está sem capacidade de manter taxas de crescimento um pouco mais elevadas por um período maior de tempo. Quando a gente olha a variação do mês de janeiro contra o mesmo mês de janeiro, né? Então seria janeiro de 22 contra janeiro de 21, aqui o IBCBR já aponta quase uma queda de 1%. Ou seja, a gente entra o ano já com taxas negativas em 2022. Ou seja, e aí por isso que, de novo, a gente vê que tem um conjunto de projeções girando em torno de 0,5% para a economia brasileira o ano que vem. Porque a gente está com essa retomada. Mas onde é que estão os problemas? E aí eu queria ressaltar 2 pontos que talvez estejam os problemas. Fora os problemas estruturais, como eu já falei para vocês, tem alguns problemas na forma como a gente está voltando. A economia brasileira está voltando depois da pandemia. Primeiro, o tipo da geração de emprego, né? Que tipo de emprego que a gente está gerando, né, na retomada? A gente já tem a taxa de desemprego atual, e aí eu vou sempre olhar 19, né? Eu estou sempre olhando, porque se eu quero ver como é que a gente está voltando no pós-pandemia, a gente tem que ver como que a gente estava antes da pandemia, né? Então a gente olha geralmente 21 e 19, ou agora os primeiros dados de 22 com os primeiros dados do ano de 20, né? Que ainda não tinha pandemia. Então, que eu estou olhando? Estou olhando a geração de emprego, tá? E por categoria. Por que é importante olhar por categoria? Porque a gente sabe que, dependendo do tipo de emprego gerado, ele vai ter uma renda maior ou uma renda menor, tá? E aí, a gente já tem uma taxa de desemprego bem próxima, né? Então, quando a gente olha o quarto trimestre, que é como está fechando o ano de 19, frente ao quarto trimestre de 21, né? Que é como está fechando o ano de 21, que é o ano da retomada, né? E aqui 19 seria o ano pré-pandemia. Então, quando a gente olha os 2 anos, assim, a gente vê que tem uma taxa de emprego próxima, em torno de 11%. Então, a taxa de desemprego no final de 19 é a mesma taxa de desemprego praticamente do final de 21. Em termos, então, de taxa de desemprego, a gente está praticamente no mesmo valor. Claro, é uma taxa de emprego ainda muito alta, 2 dígitos. A gente está gerando em torno de... A taxa de emprego está em torno de 11%, tá? Ainda é uma taxa de emprego muito alta. A gente não consegue baixar essa taxa de emprego de 2 dígitos. Bom, mas que tipo de emprego que foi gerado, né? Por que essa taxa de emprego? Aonde é que teve? Qual o tipo de emprego que gerou essa queda na taxa de emprego aqui ao longo de 20 e 21? Bom, e aí a gente olha aqui por tipo de emprego. Então a gente tem empregado do setor privado com carteira assinada, empregado do setor privado sem carteira assinada, conta própria, trabalhadores domésticos são as secretárias do lar, né, que são as pessoas que geralmente ajudam nos afazeres domésticos, né, empregado do setor público, tá, que aí a gente, inclusive militares, né, empregador, aí seriam quem gerou alguma empresa, abriu uma empresa, e o trabalhador familiar auxiliar. O trabalhador familiar auxiliar é aquele que ajuda na empresa, que está lá colaborando e não tem renda. Então, o trabalhador familiar auxiliar geralmente não tem renda. Então, quando a gente olha como nós estávamos em 2000, isso aqui é o estoque, tá, de emprego, só para vocês entenderem o quanto tinha de emprego em cada uma das categorias. Então, quando a gente olha como que a gente estava no quarto trimestre de 19, frente ao quarto trimestre de 2021, só tem 2 categorias que geraram saldo positivo de emprego. Que fazer, aqui a gente tinha lá 12.443 empregados sem carteira, né? E antes a gente tinha 2.258, quando faz um menos o outro aqui, a gente gera um valor de 188 mil pessoas
acharam um emprego, mas sem carteira assinada, tá? E o outro que teve um saldo positivo é o conta própria. Os únicos dois categorias que geraram um emprego, que tiveram um saldo positivo de emprego comparado com 19, está empregador do setor privado sem carteira e o conta própria. Em geral, essas duas categorias têm uma renda menor. Elas acabam tendo renda menor. E é aqui que a gente está gerando emprego. Então, o que isso pode estar ocorrendo, que eu vou mostrar no próximo gráfico, a gente tem um problema de queda da renda real. Apesar da gente estar no mesmo nível de desemprego, quando a gente compara quarto trimestre com quarto trimestre aqui, de 19 com 21, a taxa de emprego é a mesma, a gente tem uma queda da renda real do trabalhador, do trabalho em geral, tá? Não é só do trabalhador. E isso, claro, que vai dificultar a retomada, né? Tu tem menos renda, tu tem menos consumo e aí tu tem mais dificuldade de retomar. Claro que uma das coisas da queda da renda real, que eu vou mostrar ali logo em seguida, é o problema inflacionário, tá? E que tipo de inflação que a gente está tendo? Em que produtos que estão vindo a inflação? Tá? Em que produtos que a gente está vendo que está crescendo mais os preços, né? Então, a gente tem uma geração de renda, uma geração de emprego basicamente sem carteira e conta própria. E aí, quando a gente fala em conta própria, pessoal, e é isso que assusta um pouco, tá? Desse conta própria aqui, desses 25 milhões, aqui em torno de 26 milhões de pessoas conta própria, 75% é sem CNPJ. Ou seja, não é o terceirizado aqui em conta própria, basicamente. É só 25% disso aqui, que é o terceirizado. Então, onde a gente está gerando emprego mesmo, é o conta própria sem CNPJ. É o bico. Né? O cara está fazendo um bico, não tem CNPJ, ele está vivendo. Tá? Então, isso aqui é bem relevante quando a gente pensa em qualidade do emprego, quando a gente pensa em renda, né? Que tipo de renda que está sendo gerada para a economia brasileira. E é interessante olhar que agora já saiu o dado de janeiro, né? Que é sempre um trimestre móvel, né? Que eles lançam. Então, novembro, dezembro, janeiro de 22 comparado com novembro, dezembro, janeiro de 20, de novo, sem a pandemia, né? A gente tá tirando a pandemia. São as mesmas categorias de emprego que estão sendo positivas. A gente não está vendo aumentar o emprego nas outras categorias. Por exemplo, com carteira, né? Mesmo o empregador, todos eles estão negativos. A gente só está conseguindo gerar aqui. Bom, e aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter um efeito claro e significativo na renda média. Tá? Então, quando a gente pega a renda média geral, e a gente está aqui em 2019, né? A gente tem lá o empregado, né? Veja que o conta própria é bem menor, né? A renda, né? A renda gerada para o conta própria perto do empregado é menor, né? E a renda geral total, média, tá? E aí, quando a gente compara esses três indicadores aqui, então a gente tinha lá um empregado recebia na média 2.527, hoje, no quarto trimestre de 2021, a renda real dele passou para 2.351, né? O trabalhador informal do conta própria é 1.971, passou para 1.923 e o total cai de 2.585 para 2.377. Então, o que a gente vê quando a gente compara o quarto trimestre de 19 com o quarto trimestre de 21? A gente vê uma queda de 8% na renda real, né? Média, então imagina isso aqui na massa de rendimento, né? A gente vê uma queda de 7% nesse indicador do empregado em geral, né? Não é o empregador, é o empregado em geral, e uma queda de 2% no conta própria. Claro que o conta própria vai cair menos porque a base é menor também, ele já ganha menos, então se ele caísse mais que o conta própria lá, que o empregador geral, ele teria uma queda muito grande, e aí isso ficaria muito pequeno. O que está acontecendo agora no início de 2022? O mesmo movimento. No total cai 7, no empregado cai 6,5 e no conta própria cai 2,5. Então, a gente está vendo que agora na média móvel
novembro, dezembro, janeiro é o mesmo movimento. Não, diminuiu um pouquinho a queda, mas a gente vê que ainda tem um movimento da queda da renda real. O que vai acontecer aqui? E aí vou entrar um pouquinho em inflação, tá? E aí eu já queria alertar para vocês, para a gente já começar a fazer algum tipo de relação com o setor de calçados. Vocês vão ver que parece que o setor de calçados fecha 2021 com um desempenho um pouco pior que a média do Brasil. O que a gente está vendo agora, e eu vou apresentar ali na parte da inflação. A renda real caiu, ok? Caiu. Só que tem um outro problema aqui na renda real, que é a composição de gasto, provavelmente, não mais provavelmente, mas bem provavelmente, deve ter mudado, né? Porque quando a gente for observar lá, quando a gente for observar que tipo de produtos que tiveram choque de preços, são todos produtos essenciais. Então a gente vê luz elétrica, né, alimentos, gasolina, né? Então a gente vê, são produtos em geral essencial para a classe média e para a classe mais baixa, né? Gás de cozinha. Então, além da queda na renda real do trabalho lá, né? O que a gente pode estar vendo? Que os bens essenciais aumentaram a participação no consumo das pessoas. E aí sobrou menos recursos, menos renda para ser gasto em bens não essenciais, que é o caso de calçados, é o caso de confecções, artigos de joalheria, tem vários outros, não foi só calçados, tá? Se tu olhar lá, todos esses produtos mais associados a não essenciais estão com dificuldade de retomar. Por quê? Tu tem menos renda disponível para gastar nesse tipo de produto. Tu está gastando mais em produtos essenciais e está sobrando menos, né? Proporcionalmente está sobrando menos recursos para os essenciais, para os não essenciais. Por quê? Tu tem uma queda na renda real, tá? E além disso, tu tem uma recomposição aqui da estrutura de gastos. Por que a gente está vendo, então, esse processo de inflação no Brasil, tá? Vejam que as barrinhas azul é o IBCBR acumulado 12 meses, tá? Então, é uma média, a gente vai andando assim e vai acumulando 12 meses, tá? Por quê? Porque a gente olha 12 meses? Porque, de novo, tem mês que tem alguns picos, então a gente meio faz uma média 12 meses e vai acumulando e vai vendo o que está acontecendo com o indicador ao longo do mês, mas olhando 12 meses, porque a meta de inflação é 12 meses, né? Então, a gente vai observando isso. A barrinha azul, então, está mostrando ela chegou, o 12 meses aqui estava em torno de 4% aqui em janeiro, né? 3%, 4%, aqui está o 4%, né? Aqui, né? Essa curvinha de 5%, então estava gerando em torno de 4% a inflação no Brasil até a pandemia, que é janeiro e fevereiro ali de 2020. O 12 meses estava em torno de 4%. O que a gente viu? Aí tem o efeito pandemia, que tem uma deflação, e aí tem uma deflação forte, depois a gente vê um processo de aceleração da inflação, e a inflação vai, e ela atinge 2 dígitos a partir ali de outubro, agosto, setembro, outubro, e ela não baixa de 2 dígitos. Está com uma dificuldade muito grande de baixar de 2 dígitos. Ela atinge um patamar, né? E aí não tem uma dificuldade muito grande de fazer voltar, né, a esse início aqui da série. O que eu coloquei junto para vocês entenderem que, para mim, é o principal problema da inflação brasileira, está aí. Não é uma inflação de demanda, não é uma inflação, está aquecido, não está aquecido. Na verdade, não está aquecido. Né? A gente vê vários setores com problemas de atividade econômica ainda no Brasil. Essa curva aqui, vermelha aqui, é o barril de petróleo em reais, que é mais ou menos a regra da Petrobras, tá? De reajuste do preço dos combustíveis, tá? Ele pega o valor lá, ele pega a variação do barril do petróleo internacional mais a variação do dólar. Ou seja, ele está fazendo o seguinte, quanto é que está dando o barril de petróleo, quanto é que está variando o barril de petróleo, né, em reais. É isso que ele está fazendo. Quanto que está dando a variação do barril de petróleo em reais. Bom, e aí a gente talvez tenha uma curva que quase junta, né? A curva vermelha acompanha
o indicador do IPCA. Quando a gente viu uma queda aqui, tá vendo? Ó, tem uma queda desse valor do barril em reais, tem uma queda aqui. Aí ela começa a subir, né? Tu tem um choque aqui que vai começar a fazer isso aqui. Aí ela empina aqui, ela vai subir aqui o 12 meses. Aí ela dá uma estabilizada, parece que estabiliza, né? Aqui um pouquinho, diminui o crescimento, né? Aí tem um choquezinho aqui para baixo, aí tem, parece que... E veja que é só depois, né? O IPCA está reagindo depois à curva vermelha, né? Que é o barril em reais. Ele tem uma quedinha, aí parece que tem uma quedinha aqui no IPCA, e agora ela emplaca uma subida aqui, tá? Esse dado de fevereiro ainda não está capturando o reajuste agora do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, não está capturando ainda aqui, vai capturar em março e provavelmente a gente vai ter um choque aqui em março do IPCA de novo, por causa dessa subida aqui. Então, boa parte da nossa inflação hoje, ela está sendo explicada por barril de petróleo mais câmbio, taxa de câmbio. Então, e aí, por mais juros que tu coloque na economia brasileira, tu começa a ter dificuldade de fazer essa queda na inflação. Tá? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que eu acho que tem um problema sério aí desse monte de regra que criaram na economia brasileira. Enfim, então, mas o problema é que esse índice aqui é o cheio, é o 10,74, 10,50 mais ou menos, é o que está girando a nossa inflação, que teve um reflexo aqui na queda da renda real. Da queda da renda real. Aquela inflação acaba gerando queda na renda real. Mas que tipo de produtos que a gente começa a ver que podem ter causado o problema da inflação? O primeiro, a gente pode olhar o alimentos e bebidas, ou seja, a taxa de inflação de alimentos e bebida comparado com o geral do IPCA. Vejo que todo 2021, praticamente, até aqui, ó, até novembro de 2021, praticamente, até novembro de 2021, a taxa de inflação de alimentos era maior que a média dos 12 meses. Então, isso aqui corroeu parte, e claro que como ela não tem deflação, ficou lá, né? Os alimentos subiram de preço, estão lá. Não teve deflação, não caiu o preço dos alimentos em nenhum momento, né? Aqui tem uma queda, tá? Mas aqui parece que ela está voltando de novo, mas em todos os momentos, aqui a gente vê, desde dezembro de 20, né? Todo o ano de 21 aqui, ó, né? Mês a mês, a gente vê que a inflação de alimentos estava superior à média geral. Se ela está superior à média geral, provavelmente parte da tua renda está sendo cada vez mais destinada a alimentos. Ela dá uma recuada aqui no início do ano, mas provavelmente com o efeito do conflito da Ucrânia e Rússia, isso aqui vai voltar de novo. Provavelmente vai ver março, abril, já está aqui, né? A gente já vê em fevereiro um movimento já de subida do preço dos alimentos. Outro indicador que é relevante, tá? É o indicador que a gente chama dentro do habitação lá, que é moradia, né? Não é moradia, na verdade, é o consumo do lar, assim, o que você consome lá para bens do lar. Tem um que a gente chama de combustível e energia, que na verdade é energia elétrica, tá? Esse é a curva vermelha aqui. A curva vermelha é a habitação como um todo, ou seja, morar, o custo para continuar. Não tem aluguel aqui, tá? É morar, é as coisas dentro de casa. E tem um dele que foi uma disparada, que acaba disparando o preço, tá? Que é o energia elétrica. Quase 28% no acumulado até fevereiro de energia elétrica e sempre acima da média aqui de novo, né? O ano inteiro acima da média e quase 28% aqui de aumento de energia elétrica. Isso aqui deve dar uma queda considerável a partir de maio, porque vai mudar a bandeira, né? A gente choveu, coisa e tal, os reservatórios de alguma forma já se recuperou os reservatórios de água e provavelmente vai dar uma arrefecida nesse indicador aqui da inflação de energia elétrica. Então pode ajudar por um lado aí, né, na questão agora do ano de 22. Mas ela subiu demais e ela acabou dificultando muitas vezes a geração de renda, né? Um outro indicador são os combustíveis, tá? Não tem, de novo, não está pegando ainda o efeito do último aumento da Petrobras, tá? Não está pegando o último aumento da Petrobras. O combustível quase 33%, se a gente pegar lá pelo IPCA, né? O combustível IPCA combustível, né? Que também é um elemento difícil, assim, porque
Principalmente custo de transporte, que acaba indo para todos os outros, assim como energia elétrica, né, combustíveis acaba influenciando todos os outros produtos. E aí eu queria só passar para vocês o que aconteceu no varejo lá com a taxa de inflação do IPCA vestuário, né? Então aqui está o vestuário, de novo, né? O azulzinho aqui é o IPCA, ó, cheio, tá? E a gente abriu ali o sapato masculino, sapato feminino e sapato infantil. O repasse, se conseguiu de alguma forma no varejo repassar a inflação média, né, que a gente está chamando de inflação média aqui, que é o IPCA cheio. Então, o IPCA ele fecha ali, ele está em torno de 10,5, né, agora em fevereiro. Vejam que o varejo só vai conseguir começar a repassar, ter um repasse maior que a média do IPCA em dezembro, janeiro e fevereiro, aqui, né? Que aqui ele está maior, quando a gente pega a inflação acumulada 2 meses. Então, em fevereiro, o sapato masculino, o feminino cresceu em torno de 12,7, o masculino, a inflação foi 12,1, mas o infantil não consegue passar. O infantil ainda está abaixo da média do IPCA. Então, a gente, de alguma forma, até fevereiro, tá? Se pegar toda, foi uma dificuldade para repassar, porque está sempre abaixo, né? Está sempre abaixo da média. Então, isso aqui está mostrando o seguinte, que, na verdade, quando a gente compara com esses outros indicadores, relativamente o preço do calçado está ficando menor que qualquer outro, que alimentos, que energia elétrica, que então está no varejo, lá na ponta, tá? No varejo, tá? Não é o da indústria, não é no indústria, né? E ele vai conseguir repassar e conseguir ter um indicador um pouquinho maior que a média, né? A partir de dezembro, janeiro, fevereiro. Provavelmente, isso aqui vai subir. E eu acho que, no mínimo, no final do ano, a gente vai ver como é que vai ficar. No final do ano agora de 22, provavelmente ele vai também ter uma dificuldade de novo para repassar. Por quê? A gente vai, isso aqui, o indicador de alimentos deve subir, o indicador de energia elétrica, de combustíveis deve subir. E aí, o que o Banco Central vai tentando fazer nesse período todo, né, que é 2021, sobe a taxa de juros de maneira bem acelerada. Então, ela sai de juros de 2,75 em março de 21, e agora, em março de 22, a gente está em 11,75. Ou seja, foram praticamente 9 pontos percentuais em um ano. Isso não é pouca coisa, pessoal. Principalmente quando a gente olha as outras taxas de juros no mundo. Principalmente a taxa de juros americana e da Europa. Não é pouca coisa que subiu os juros no Brasil. 9 pontos em 12 meses é uma subida acelerada de juros. Isso aqui vai explicar um pouquinho também, depois lá eu vou falar, do porquê que está se valorizando o real. Isso aqui está ajudando ao processo de valorização do real, né? Que já está em 4,70. Hoje até estava caindo, ontem subiu um pouquinho o câmbio, hoje está caindo de novo. Não é só isso, tá? Tem um outro elemento que está fazendo com que ajude a valorizar o real. Mas isso aqui é um deles. Então, ele vai subindo, e a inflação não cede. Só para lembrar, a inflação não cede. Ela não cede. Ela não consegue ceder porque tu tem um outro movimento aqui, que é a questão, principalmente do petróleo e do câmbio. Então, é quase que o cachorro correndo atrás do rabo aqui, porque tu não tem inflação de demanda. Então, tu não consegue ceder. Bom, visto isso, e já adiantando, né, o que pode estar ocorrendo com o setor de calçados e a dificuldade dele recuperar, e o início do ano também não foi muito bom, o indicador de janeiro já também não é muito legal, né? A gente tem um indicador de exportações muito bom, tá? A gente está vendo que as exportações estão crescendo de maneira bastante consistente, tá? Só que a produção não está indo, ou seja, então a gente está com algum problema na demanda interna, tá? Que passa por essas coisas que eu comentei anteriormente. Dificuldade de geração de renda, né? Renda menor, caiu a renda em relação a 19, a composição da renda das pessoas mudou, ela está gastando mais com produtos essenciais do que os não essenciais, por causa da inflação de produtos essenciais, tá? Mas vamos ver o que está acontecendo. Vamos começar com a exportação em pares, tá? E aí ver como é que a gente viu a recuperação e de que forma que a gente está observando agora em 2022, tá? Olha só, a gente cresceu, vejam como foi muito bom 21, né? As exportações em pares. A gente, 18, tem uma queda de 10 em pares, né?
19 tem uma recuperaçãozinha de 1,5, mas é sobre uma queda de 10, né? E 18, a gente tem aquela queda, e 20 tem a queda de 18, que é o efeito pandemia, só que em 21, o crescimento das exportações em pares de calçado foi 32%. A gente está exportando hoje, em 2021, fechou 2021, já passando o que estava exportando em 20, e estamos voltando ao que a gente exportava em 17. Ou seja, depois dessa queda, a gente já recuperou tudo isso aqui, 18, 19 e 20, só em 21, em pares, né? Então a gente tem lá uma exportação de 123 milhões em relação a 127 milhões. Praticamente a gente voltou a 17. Então a gente saiu dessas duas quedas e desse pouco crescimento aqui em 19, em pares. E agora, no acumulado de anos, janeiro e fevereiro desse ano, já cresceu 40% das exportações em pares. Ou seja, a gente está vendo uma boa de uma recuperação puxada por mercado externo, né? Por quê? Claro, a gente tinha dois movimentos, na verdade a gente tem dois movimentos, né, para o setor calçadista. O câmbio ajudou demais em 21, né? O patamar do câmbio ajudou demais, né? E agora começou um processo de volatilidade e aí começa a dificultar, né? Porque a gente já não sabe mais quanto é que vai ser, então, enfim. Mas em 21 ele ajudou demais, né? E aí isso tem um efeito reboque, claro, passa para 22, tem um efeito ainda em 22. Então a gente tem o câmbio em 21 ajudando muito e a gente tem uma atividade econômica brasileira para o mercado interno ainda não muito aquecida. Então, qual é que é a saída? A saída é exportar. E aí quem já tinha o pé na exportação aprofundou a exportação, né? Porque ele viu o câmbio bom e mercado interno não tão aquecido. Então, vamos dar mais prioridade para exportar. E aí teve um efeito bem forte em 21 e já tem um efeito consistente no início desse ano, né? Em termos de valor exportado, e aí é mais uma boa notícia, a gente, além de crescer 70% esse ano em termos de valor, né? Então a gente cresceu 40% em pares e 70% em relação a janeiro e fevereiro de 22. De 22 frente a 21, né? Então a gente está recuperando o preço médio, pessoal, porque está crescendo mais em valor que em pares. Então a gente está conseguindo de alguma forma ainda, porque em 2020 e 2021 tem uma queda forte de preço médio, tá? Mas a gente agora começa a talvez começar um processozinho de crescer em pares e recuperar um pouquinho o preço médio, né? A gente já está exportando, né, em 21 valores bem maiores a 18. Claro, em 19 a gente chegou a exportar lá 1 bilhão, que eu acho que dá. A gente fez as previsões aí, lá com a Bicalçados, eu não posso ainda divulgar, que eles vão divulgar daqui uma semana, mas eu acho que a gente consegue, existe uma probabilidade, existe uma chance, tá, que eu posso falar assim, existe uma chance, não 100% de chance, mas existe uma chance de em 22 a gente voltar a exportar mais de 1 bilhão, tá? Então, e aí vai ser uma boa de uma recuperação para o mercado externo, tá? Porque há muito tempo, desde 18, 19, 20 e 21, a gente ainda não conseguiu voltar a esse patamar de $1 bilhão, de $1 bilhão, tá? Então, eu acho que existe uma chance que em 22 a gente volte a esse patamar. Porque a gente está prevendo aí, a gente pode crescer até, talvez aí, mais de 10% em termos de valor. Pode crescer, tá? Depende do que vai acontecer ao longo do ano. E aí a gente volta a esse patamar psicológico, né? Voltamos a exportar mais que $1 bilhão em termos de calçados, tá? Agora é o problema, que é a questão da produção, tá? A produção de calçados não consegue recuperar. Por quê? Apesar da exportação estar crescendo muito bem, ela só é em torno de 15% do valor da produção. Então, ainda a gente tem aí 85% da produção puxado pelo mercado doméstico. E como o mercado doméstico não anda muito bem, por aquele conjunto de elementos que eu passei lá, a gente tem uma dificuldade de retomar o mercado doméstico, tá? Bom, e aí o que a gente tem? A gente teve essa queda aqui bem profunda, em 2000, efeito pandemia, quase 20%, né? E em 2021 cresce 6,4%, tá?
pelos dados do IBGE, tá? Vocês vão ver que a Bicalçados deve divulgar dia 13 ou dia 14 aí, que esse crescimento é um pouquinho maior, tá? É 9, é em torno de 9, tá? Porque a gente trabalha com duas metodologias lá. A gente pega o efeito IBGE mais um efeito direto com as empresas, tá? Porque o IBGE trabalha com uma amostra, então a gente tenta juntar o efeito IBGE mais o efeito de uma entrevista com as empresas, tá? Tá dando em termos de 9, tá dando 2,5 pontos acima um pouquinho que o IBGE. E o que a gente isso não quer dizer que o IBGE está errado, tá? Porque o IBGE trabalha com uma amostragem e está dando na mesma direção, tá? Os dois estão crescendo, é um para cima e um para baixo. A diferença é 2 pontos percentuais. E como o IBGE trabalha com uma amostragem, ele pode ter uma margenzinha de erro aqui que talvez está ali dentro, tá? O que acontece aqui? Hoje, em 2021, a produção de calçados foi 15% abaixo de 19. A gente não recuperou 19. Ou seja, aqui estaria o índice, né, 77,2, né, e aqui estaria o índice de 19, 91,4. Tá faltando todo esse pedaço aqui para voltar a 19. Então, a produção de calçados não recupera o patamar pré-pandemia, que é 19. Ainda está faltando 15 pontos percentuais. Em torno de 15 pontos percentuais para chegar no pré-pandemia. Coisa que não aconteceu nas exportações, né? Nas exportações, na verdade, a gente recupera toda essa queda aqui e estamos indo bem, né? E se nós olharmos lá 14, e por que 14? Por que eu quero comparar com 14? Porque foi antes desse conjunto de quedas aqui. Antes dessa confusão toda aqui que a gente entrou a economia brasileira. Se a gente olhar 14, a gente está ainda em 19, em 21, a gente está em torno de, em 2021, a gente está em torno de 21,9% abaixo da produção de 14. Então, está com uma dificuldade muito grande, e aí eu acho que o efeito é mercado interno. E isso parece que está continuando, tem ainda um reflexo lá que está vindo ainda em 22. A gente vê uma queda agora de janeiro de 22 frente a janeiro de 21, né, com o ano passado, né, que já tinha saído, 21 já tinha saído um pouco a pandemia, de mais 21%. Então agora em janeiro de 22 caiu 21% da produção, apesar de que no acumulado de janeiro e fevereiro de 22 as exportações em pares cresceram 40%, mas a produção parece não estar reagindo, né? As exportações não estão sendo capazes de puxar a produção. E aí, claro, de novo, por quê? Porque o mercado interno ainda não está bem ajustado, né? O que a gente tem, para vocês terem uma noção do que aconteceu em pares, né? Para vocês terem uma noçãozinha em pares, isso aqui é um indicador lá não é do IBGE, tá? É da Bicalçados aqui. É um indicador da Bicalçados, que a gente trabalha com a Bicalçados e a gente faz esse indicador aqui. Então, aqui essa fonte aqui é a Bicalçados, tá? O que é esse indicador aqui? Tá? A gente tem aí uma produção em janeiro de 53 milhões de pares, tá? A produção física de 53 mil pares. Então, quando compara esse 53,2 com 63,7 que foi 2020, e quando compara com 2020 que foi 67,8, vê que tem uma queda tanto a 20 quanto a 21. Tu tá abaixo tanto de 2020 quanto de 2021. E aí tu vê aqui, ó, no final do ano lá de 20, tu já vê que a produção em 2020, no final do ano de 2021, não acompanhava o efeito de 2020. Ela já estava abaixo aqui, né, do que 2020. Claro, esse final do ano aqui de 2020 foi muito acelerado. Isso aqui estava meio fora, inclusive. Na época a gente ainda comentava, tá fora, tá muito acelerado, coisa e tal. Então, esse efeito aqui, a gente já via que ele não estava crescendo o suficiente para continuar essa recuperação que estava aqui sempre acima, né? Ele para, a partir ali de agosto, a gente já vê uma dificuldade de crescimento em 21 frente 20. Bom, o que isso está nos apontando, tá? Ele está nos apontando o seguinte,
A gente tem aí uma previsão de crescer entre 1,5 e 2,5, tá? Isso aí é lá da Bicalçados, tá? Então tem uma previsão de crescer esse ano aí a produção de calçados, apesar dessa queda aqui de 20 aqui no início do ano, a gente acha que a partir aqui de março, aqui ó, a partir de março, abril, maio, vai melhorar, tá? Aqui vai começar a dar a gente ainda vai ter provavelmente fevereiro ainda com algumas quedas, e a partir de março, abril, maio, a gente começa a ver movimentos positivos na produção de calçados, tá? Mas, e se a gente está falando entre 1,5 e 2,5, eu queria só chamar a atenção numa coisa, se eu voltar aqui nesse gráfico. 1,5, 2,5, se crescer em 22, entre 1,5 e 2,5, a gente está melhor que 18, 19. Na verdade, a gente vai estar melhor que 17, 18 e 19. A taxa é melhor, tá? Porque aqui, se eu não me engano, aqui em 17 foi 1,7. Foi 1,7 menos 1,4 menos 1,3. Se tu cresce aí em torno de 2, agora em 22, tu fica melhor que o dado de 17, 18 e 19. Aonde é que foi o nosso problema? Aonde é que ocorreu o problema da dificuldade de recuperação? Foi em 21. A gente não, essa puxada, a gente não conseguiu manter essa velocidade aqui de recuperação. Então, por aqueles indicadores que a gente comentou antes, por aquele conjunto de elementos que a gente comentou antes. Então, o nosso problema, ele não vai estar... 22 ele parece estar voltando ao que vinha crescendo até um pouquinho melhor, se pegar 3 anos antes da pandemia, né? Só que 21 não foi tão bom quanto se esperava, tá? Bom, e aí, entrando aí em alguns tópicos do que pode estar ocorrendo aí, eu queria falar o que estava ocorrendo antes do conflito da Ucrânia, qual era o grande ponto de atenção antes do conflito da Ucrânia, tá? Depois eu vou falar durante o conflito da Ucrânia, né? E depois vocês vão ver que esses dois pontos de atenção aqui estão relacionados a essa questão do câmbio no Brasil, tá? Como isso aqui está tudo, isso aqui parece estar relacionado à questão do que está acontecendo com a taxa de câmbio hoje no Brasil. Bom, antes do conflito da Ucrânia, o que a gente tem? Na verdade, antes e agora, porque continua, tá? Esse gráfico aqui, ele nos ajuda a entender uma coisa que é a oferta de moeda na economia, tá? Isso aqui eu lembro que eu falava sempre, cuidem com esse gráfico aqui, vai ajudar em muita coisa, né? A entender muita coisa. E agora eu vou tentar explicar o porquê que ele é importante, esse gráfico. A gente tem ele desde 2007, então de 2007 a 2021, agora, janeiro de 21, então, na verdade até fevereiro de 21 aqui, a gente vê o quanto que os bancos centrais no mundo vêm injetando moeda na economia. A gente vê uma forte injeção aqui, né, nesse período aqui, ó, que é a crise de 2009, né? A crise de 2009 já tem uma forte injeção de moeda, que é o processo de salvamento do mercado financeiro lá, né? E depois a gente vê que isso aqui não para, ela continua. Vejam que ela não estabiliza essa injeção de moeda, ela vai. E a gente vê esse outro efeito aqui, que simplesmente deve ser 5 vezes maior quase, porque não parou. Vejam aqui que não para, que é o efeito o efeito Covid. Tá? Qual é o problema desse negócio aqui, né? E aonde é que pode ter um ponto de atenção? Por que isso? Porque tu está tendo um movimento de forte liquidez na economia mundial e baixas taxas de juros nos mercados, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. No Japão é juros negativos, vocês vão ver lá na frente. Então a gente tem Estados Unidos, Europa, Japão com juros negativos e uma liquidez internacional enorme. Essa liquidez internacional não gerou o crescimento econômico, como se esperava, né? Então a dúvida é, tá, então onde é que foi esse dinheiro, né, que foi injetado na economia? Né? Esse dinheiro foi no mercado financeiro. Basicamente está no mercado financeiro. E por que está no mercado financeiro? E geralmente muito deles vai estar no mercado nos mercados emergentes. Porque como tem Estados Unidos, Europa e Japão com juros baixos, boa parte desse dinheiro aqui, principalmente esse efeito aqui, todo esse efeito aqui, ele está nos mercados emergentes e em desenvolvimento, nas economias, no mercado financeiro das economias emergentes e em desenvolvimento. Então, o que a gente está vendo isso aqui? Só para organizar assim, o que a gente está vendo? E aí tentar pensar o que pode acontecer. Isso aqui é antes, tá? Não é antes, né? Porque continua, né? Aqui, esse problema continua ali, tá? A gente tem uma expansão de liquidez
muito robusta. A gente está falando que a oferta de moeda no mundo passa de 5 trilhões em 2007 para 31 trilhões em 2021. E a gente não vê isso aqui, a economia crescendo de maneira robusta, a economia real, né? Não estou falando a financeira, tá? A financeira está lá, tem uma economia financeira que parece que está rodando. Esses 5 trilhões para 31 trilhões, esse aumento de liquidez internacional, né, ele ocorre quando? Quando a gente taxa de juros reais negativa na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Então, como tem taxa de juros negativa na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, aonde é que vai esse dinheiro? Vai na aplicação em ativos de risco, né? Por quê? Bom, o juros está negativo nas economias, vamos dizer assim, seguras, né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou jogar em ativos de risco. Né? Esses ativos de risco muitas vezes estão nas economias em desenvolvimento. Né? Qual é a questão desse negócio aqui, pessoal? É que, para vocês verem como está baixa a taxa de juros na Europa, se a gente pegar o G7, que são as 7 maiores economias do mundo, né? Há uma década atrás era 2,5% juros. Nos anos 90 era 5% desses juros do G7. Agora, todos eles são negativos. Então, quando tu compara, inclusive, com a coisa histórica, os juros estão negativos. Ou seja, o que a gente está falando é que nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, a gente tem o tempo do dinheiro de graça, entendeu? Pode pegar dinheiro aí, não tem juros. Pode pegar, entendeu? E aí, de vez em quando acontece o processo de alavancagem, o cara pega o dinheiro lá na economia americana, na economia da União Europeia e vem aplicar dinheiro aqui no mercado financeiro das economias emergentes, ganha, aí ele paga a conta de lá e ainda fica com uma parte. Daqui a pouco ele está girando até, inclusive, sem precisar ter dinheiro. Ele só fica girando pego dinheiro emprestado numa economia que está me dando quase de graça o dinheiro, aplico em economia que está me pagando juros grandes, retorno esse dinheiro depois para mim, pago a conta lá e ainda fica com uma parte. Né? Eles fazem esses processos de alavancagem. Então, além disso, tu tem esse monte de dinheiro rodando aí. A nossa dúvida hoje, do grupo de economistas, é o seguinte: a taxa de juros americana começou a subir. Subiu 0,25 agora, de 0 para 0,25 agora, semana passada, semana retrasada. Tá? Só que ainda é muito devagar a subida da taxa de juros americana, dado o tamanho da inflação nos Estados Unidos e na Europa. Historicamente, o que a gente está vendo é uma inflação bastante elevada. Está falando em 7%, entre 7% e 8% no 12 meses para os Estados Unidos. Isso é muito elevado para os Estados Unidos. Para um que tinha uma inflação em torno de 2,5%. Então, a dúvida é por que os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos, e principalmente nos Estados Unidos, não começaram a elevar a taxa de juros, dado o tamanho da inflação deles lá. Porque eles estão com medo do que vai acontecer com esse dinheiro aqui. Para onde é que vai isso aqui? Na hora de recompor. Pode ter uma saída muito forte dos ativos de risco e voltar para a economia americana. E aí tu tem um desbalanceamento nas moedas, né? Tu tem um processo de desvalorização e aí tu pode até pensar numa crise financeira. Eu não estou falando que vai ter uma crise financeira. Eu estou falando que existe um risco. Tá? Não quer dizer que vai ter. Então, isso aqui a gente vai ter que ficar olhando ao longo de 22, talvez 23, como é que vai ser essa subida da taxa de juros americana. Porque se ela subir muito rápido, ela pode gerar essa crise. Só que o que a gente está vendo agora é uma tentativa de subir bem devagar para fazer um pouso suave dessa liquidez aqui, né? E não gerar um movimento muito abrupto nos fluxos de capitais no mundo. Então, isso aqui ainda está lá. Tá? Esse problema ainda está lá. A gente vê as 13 grandes empresas no Standard Poor's lá, existe uma estimativa que eles já estão com $1 trilhão guardado para ver o que vai acontecer. Eles fizeram caixas, eles estão parados com $1 trilhão, que a gente chama, eles querem liquidez, né? Eles ficaram com a liquidez esperando o que vai acontecer com essas taxas de juros no mundo. Né? Então isso aqui é uma questão que já vinha ocorrendo antes do conflito da Ucrânia e me parece que ainda está lá, tá? No mercado financeiro, que pode ter um rebote na economia real. A questão do conflito da Ucrânia, onde é que pode ocorrer alguns problemas, tá? A gente tem um efeito direto, né? Na Europa e na África. Esses são os dois principais continentes que vão sofrer
mas com o problema da Ucrânia. A Europa é o efeito gás, né, que vai ter um problema de gás, aí vai ter um problema na produção industrial da Europa. Já está se falando uma queda entre 1 e 1,5 da Europa, né, da atividade econômica na Europa em 2022, do que estava previsto. Então estava previsto um valor, eles já estão tirando entre 1 e 1,5 da queda na Europa. Tá? E a gente vai ter um problema na África, que é o principal, ali a região ali do leste europeu, ela é o principal fornecedor de grãos para a África. Então a gente pode ter um problema de fornecimento de grãos para a Europa, para a África, tá? E de alguma forma a gente vai ter dificuldades com alimentos na África. E uma subida absurda do preço de alimentos na África, provavelmente. Então, a África já tem dificuldade com alimentos, provavelmente ela vai passar com mais uma dificuldade. Então, são os efeitos diretos. Aonde é que a gente está vendo esse efeito indireto? Acho que tem 2 efeitos aí, que são 2 commodities, né? O efeito fertilizante, que vai aumentar, o preço do fertilizante, e aí a gente vai ter um problema vai ter um problema de aumento de custo da produção de alimentos no mundo inteiro, né? E a gente vai ter o efeito sobre o petróleo, né? O efeito sobre o petróleo. E aí é que talvez a gente está pegando indiretamente, o Brasil está dentro desse efeito indireto, porque a nossa relação comercial com Rússia e com Ucrânia não é muito significativa. Então a gente pode pegar via essas elevação, né, dos custos das commodities. Como isso pode afetar o Brasil? Eu volto a esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, do preço do barril, né? Que a gente tem o preço do barril, mais os reais, como um dos elementos que parece que está definindo a inflação no Brasil hoje, tá? A gente pode ter uma espiral, a gente chama de espiral isso. Elevação do preço dos combustíveis, por um efeito petróleo, alguma coisa assim. E aí se eleva o combustível, a gente vai ter um rebote na inflação brasileira. Aí aumenta a taxa de juros, o juros já está, esse juros aqui, ó, que está em 11,25, já está se falando perto de 13 até o final do ano. Né? Então, até o final do ano, isso aqui deve gerar em torno de 13% essa taxa de juros no Brasil. Então, a gente voltou à taxa de juros de 2 dígitos, ao mundo da taxa de juros de 2 dígitos no Brasil. E aí, essa espiral vai ter um aumento de juros, né? O aumento de juros, se tu está aumentando os juros, na verdade, o pagamento da dívida do governo fica maior, porque a dívida do governo está atrelado aos juros do Banco Central, né? A Selic. Aí tu vai ter que cortar mais gasto do governo para fechar a conta da relação dívida-PIB. E aí tu precisa mais necessidade de ajuste fiscal. Então, me parece, assim, ó, a gente está com um problema... E aqui é o efeito, né? Veja o efeito da Ucrânia aqui, né? Nesse finalzinho aqui, essa subida forte aqui do preço do petróleo. Talvez a gente tenha uma coisa meio disfuncional, que eu estou comentando. A gente tem uma regra de preços para a Petrobras, tá? Então, tem que cumprir a regra. Aí a gente tem uma regra monetária, que se subiu, que tem que ser cumprida em 1 ano. Né? Porque a gente pensa a meta de inflação. Oi? Alguém? Tá. A gente tem uma regra monetária, tá? Que é a regra de inflação. Que ok, só que tu tem que cumprir tudo isso em 1 ano. Então, quando tu tem um choque desse tamanho aqui, principalmente agora em janeiro e fevereiro, tu tem que subir a taxa de juros de maneira rápida para tentar jogar a tua inflação dentro da meta em 12 meses. Tu tem até o final do ano para resolver o problema. Isso é um problema sério. O teu período, muitas vezes, é muito curto para esse ajuste, porque tu está tendo um choque de oferta, tu não está tendo um choque de demanda na tua inflação. E aí tu tem um período muito curto para resolver o problema. Então, então tu tem uma regra da Petrobras, que de alguma forma força um aumento da taxa de juros, que tu tem uma regra fiscal também lá, né, dos limites de teto, de coisa e tal, que também te forçam a maior necessidade de ajuste. Então parece que tem uma coisa disfuncional, uma coisa retroalimentando a outra, e aí tu começa a ter cada vez mais dificuldade para crescer. Tá? Isso aqui estaria associado ao efeito no Brasil desse conflito da Ucrânia, que é um efeito indireto que vai vir por petróleo. Claro! O que está acontecendo com a taxa de câmbio? Tá?
parte desse efeito subida do preço do petróleo está ajudando o nosso câmbio a vir para baixo. A gente tem dois elementos, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. A gente pegou isso aqui como se fosse lá em 1º de janeiro, tá? 1º de janeiro, todas as taxas iguais de câmbio, para ver quem é que se valorizou e se desvalorizou ao longo do ano. E pegamos até ontem, tá? Até ontem, tá? Então a gente vê países como a Argentina. A Argentina, em termos nominais, tá? Não é real, porque a Argentina ela vem numa reta, assim, então ela a moeda argentina se desvalorizou frente ao dólar 7,6% ao longo de 2022. Por que essa linha reta? Por causa da inflação da Argentina, pessoal. Eles estão desvalorizando a moeda, estão tentando manter a moeda desvalorizada frente à inflação. Então, ele vai correndo atrás da inflação, a moeda da Argentina. Então, eles estão tentando, a inflação está alta na Argentina, eles estão buscando que a moeda, a moeda da Argentina se desvalorize no ritmo da inflação. Só que é interessante é que esses países que mais valorizaram a moeda são os países próximos aqui. A gente pegou alguns países por causa da... porque a China, porque é a China, a Europa, por causa da Europa, o tamanho da Europa, e esses países aqui que são muito próximos, proximidade geográfica ou proximidade estrutural, assim, da economia brasileira, tá? A gente vê duas moedas aqui se valorizando de maneira bem consistente em 2022. Brasil e Angola. Angola foi mais que o Brasil, foi quase 20% que se valorizou a moeda de Angola frente ao dólar. Por que Angola? E aí a gente começa a entender por que Angola, 95% do que Angola exporta é petróleo. E aí tu tem um choque no preço do petróleo, que nem aconteceu aqui, né? Para onde é que vai os ativos de risco? Para onde é que vai essa liquidez aqui internacional que está aqui? Vai para países que são produtores de commodities. Vai lá porque lá a rentabilidade vai aumentar. Então, boa parte desse efeito de valorização aqui, e vejam que são todos países produtores de commodities. Peru, Chile, Colômbia, África do Sul, Brasil e Angola. Então, parte dessa supervalorização aqui do real, que não é só ela, né? Parece que todos os países produtores de commodities vêm sofrendo essa valorização, tá? Está no efeito, esse efeito aqui. Esse efeito aqui. Subiu o preço das commodities, opa, quem são os grandes produtores de commodities no mundo? Ah, tem lá o Brasil, que é um grande produtor, Angola, África do Sul, Colômbia, vamos botar o dinheiro lá. E aí vai pelo mercado financeiro, está entrando em ativos atrelados a preço de commodities, tá? Lembrando que o próprio petróleo tu compra como um ativo financeiro, né? Então o próprio mercado financeiro está fazendo com que esse efeito aqui ocorra, tá? Bom, além disso, por que o Brasil descola em relação a esses aqui, né? Porque o Brasil hoje é a 4ª maior taxa de juros, se a gente pegar o G20, as maiores economias do mundo, né, as 20 maiores economias do mundo, o Brasil tem a 4ª maior taxa de juros do mundo. E provavelmente no final do ano ele vai ficar próximo da Turquia. Então ele deve ficar entre a 3ª maior taxa de juros do mundo. E aí o Brasil vai perder a taxa de juros, provavelmente perdeu. Hoje ele só está perdendo para Argentina, Rússia, que todo mundo sabe, e Turquia. Né? Só que no final do ano, como tem uma previsão de chegar próximo de 13, 14, ele deve aproximar, a taxa de juros brasileira deve se aproximar da Turquia. E aí talvez a gente fique só abaixo de Argentina e Rússia, em termos de taxa de juros mundiais. E vejam que tem um degrau aqui significativo frente aos outros. Né? A gente vê aqui, do 4º para o 5º, é a metade do efeito. Então a gente tem uma taxa de juros alta, com uma valorização dos preços das commodities, aí isso aqui vai acontecer. Aí vai vir dólar para cá. Vai vir dólar para cá pelo mercado financeiro, e aí a gente começa a ter, talvez, dificuldades para a economia real, porque começa a ter uma volatilidade muito grande no câmbio. E eu queria chamar a atenção, olha dos países desenvolvidos, a taxa de juros dele. Isso aqui é nominal, tá? Então, o Japão está com taxa de juros negativa, nominal negativo. Olha aqui. Né? Os Estados Unidos ele cresceu 0,25 agora.
Então, tu compara 11,75 com isso aqui, aonde é que vai vir o dinheiro? Por diferencial de juros. Então, e veja que o câmbio é de países produtores de commodities, né, que vem valorizando muito. E aí, quando a gente cruza exatamente agora, em 2020, essa curva aqui do preço, do petróleo contra o câmbio no Brasil, em 2020, de 3 de janeiro de 22 até agora, ontem, é o contrário. Ó. Aqui está a taxa de câmbio dólar do Brasil e aqui está o preço do petróleo. Sobe o preço do petróleo, valoriza a taxa. Claro, isso aqui pode ajudar num efeito de que o repasse seja menor. Né? Aí vai depender o quanto, porque esse efeito aqui que eu estou comentando com vocês, né? Porque subiu o preço do petróleo, mas cai o câmbio, esse efeito aqui dessa curva vermelha aqui, que é o barril em reais, pode ser menor. Mas aí vai depender o quanto sobe a taxa o quanto sobe os preços internacionais do petróleo e o quanto desvaloriza a moeda, tá? Então, basicamente o que a gente tem agora, esse câmbio aqui no Brasil, é um efeito dos juros alto no Brasil, o diferencial de juros está muito grande a favor da economia brasileira, né? Então entra um dinheiro por aqui, e o efeito petróleo. E aí a gente tem essa forte valorização. Qual é a nossa dúvida? Quando provavelmente, quando o conflito minimizar um pouco, isso aqui pode voltar aos padrões naturais, que é 100, sei lá, 90 dólares aqui, né? Entre 100 e 90 dólares. O que vai acontecer com esse efeito aqui com esses países? Né? Dado que já tem um processo muito forte de liquidez internacional, o que vai acontecer com essas taxas de câmbio no futuro? A gente não tem muita segurança do que pode acontecer com essa taxa de câmbio no momento que fizer essa reorganização. Eu queria parar aqui, até aqui que eu preparei. A gente tem ainda, acho que 15 minutos, né? E aí eu disponível para comentários, dúvidas, perguntas. Não sei se tem alguma coisa. Oi, Lélia, está me escutando? Tô. Agradecer, então, a participação da seu filho na apresentação de dados. Pessoal, também, quem quiser, pode estar acionando o microfone, fazer algum questionamento ao Lelis durante esse tempo aqui do grupo de inteligência, ou também posteriormente a gente fica à disposição. Quem sentir à vontade pode fazer a descrição ali no próprio chat. Oi, bom dia. Oi. Tudo bom, Jefferson? Oi, Jefferson. Tudo bem? Tudo bem, Jefferson? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Bom, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, né? Infelizmente, muito daquilo que falaste, realmente estamos já sentindo na pele, né? Mas me chamou a atenção essa tua fala da questão da inflação que não vem realmente pela demanda, né? Nós, como produtores de componentes para o calçado, a gente tem percebido aí uma puxada bem interessante desde o final do ano passado, né? E aí ilustrada pelos teus gráficos aí também. Só que a gente está vivendo realmente esses aumentos dos insumos, para não dizer semanais, mensais ainda, né? Ou seja, os valores continuam aumentando. As dificuldades com relação às matérias-primas continuam acontecendo, né? E a gente tem percebido realmente que a indústria calçadista e o varejo não têm conseguido acompanhar esses repasses aí, né? Até pelas suas explicações. Com relação a essa situação aí dos aumentos de preço versus demanda, que já está prejudicada, tu vê algum movimento de instabilidade, de aumentos de preço nos insumos, os commodities, enfim, ou um possível ajuste na questão do varejo com relação a esses preços todos? Deixa eu explicar uma coisa assim. Foi boa a tua pergunta, Jefferson, porque, na verdade, o que a gente vê a economia brasileira sofrendo
não é... Porque quando a gente está falando em inflação de demanda, é como se eu tenho os insumos, né? Os insumos estão aqui, estão disponíveis, né? Só que eu não tenho capacidade instalada para entregar o que estão me pedindo na ponta, né? Ou seja, eu não tenho mais produção, não tem mais estoque, não tem mais nada, e aí o efeito da inflação de demanda é estar muito aquecida a demanda e a oferta não consegue correr atrás da demanda. Eu acho que o principal motivo assim, da inflação é exatamente isso que tu está falando, que é um choque de custos de insumos, né? E aí uma inflação não está vindo pelo lado da demanda, está vindo pelo outro lado, né? Está vindo pelo lado da oferta, tá? Ou seja, mesmo que a demanda esteja desaquecida, tu está tendo uma inflação, tá? Ou seja, é o que a gente chama de estagflação. Tu tem inflação em momentos que a demanda está desaquecida. Eu não vejo um processo de diminuir essa pressão de custos, tá? A gente ainda não vê assim, eu acho que ainda vai demorar um tempo para essas coisas se organizarem, tá? De vez em quando, eu não sei, para commodities e eu acho que em geral a gente tem a gente chama de âncora, né? Por que eu estou comentando isso? Âncora é alguma coisa que tu quer ancorar as expectativas. Então tem um indicador lá que tu tenta ancorar as expectativas. Na questão da metas de inflação, tu tem uma meta de inflação, que é 4,5% esse ano. Então ele tenta todo mundo ancorar as expectativas naquela meta. E aí todo mundo seguir aquela meta, que é o 4,5%. Ok? Me parece que o preço do petróleo é uma âncora. Entendeu? Quando dispara esse negócio, parece que os insumos e as commodities também meio que se ajustam para essa virada de preço do petróleo. Ele é como uma âncora de preços, assim, né? Quando o cara está falando, não, mas está crescendo, ele vai atrás, né? Então, eu acho que tem um efeitozinho não tão grande, né, desse movimento dos preços do petróleo como uma âncora de preços internacionais, né? Talvez, eu não sei se, para quem trabalha com uma parte de insumo importado, essa coisa do câmbio até dá uma ajudada, né? Tu vai para 4 e estava lá em 5, chegou a dar 5,70, quase 5,80, agora está girando em torno de 4,70, 4,80, ele até dá uma segurada. Mas, por exemplo, eu não vejo melhora nos fretes, eu acho que veio uma mudança estrutural de preços, tá? É muito difícil voltar, né? Frete não vai voltar. Para mim, não... Ao que era antes, lá em 2018, 2019, não vai voltar. Vai ser isso aí, o frete internacional. E aí eu acho que também, agora a gente está passando por um processo de acomodação aos custos mais altos. Tem coisas que não vão voltar mais, que são choques estruturais. Então eu não vejo grandes movimentos de queda nos preços. Não sei se eu respondi, Jefferson. Sim, agradeço aí, respondido. Eu queria, na verdade, que tu estivesse colocando que as coisas iam melhorar. Só isso. Não, assim, ó, não vai ter, eu acho que grandes... O que eu estou dizendo é que se não, mudou estruturalmente, entendeu, Jefferson? Não vai voltar o que era antes, lá em 19, os preços, entendeu? Agora, provavelmente a velocidade está sendo menor do que era. Os aumentos estão sendo menores das taxas, né? Não, perfeito. A preocupação maior realmente está, né, nesse enfraquecimento de renda, né? Versus todos esses aumentos. Né? Aí é que está o problema, que tu tem um choque de custos e aí tu tem dificuldade para passar para frente porque a demanda está desaquecida, entendeu? Exato. E aí tu tem que ajustar a tua rentabilidade, tu vai ter que fazer outro ajuste lá dentro, entendeu? Uhum. Ótimo, muito obrigado, Lênis. Marcos? Opa, Marcos, tudo bem? É Rafael que está aqui, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tá ouvindo bem aí? Tô. A gente aqui estava acompanhando a tua apresentação, em primeiro lugar, parabéns, tá, pela apresentação, trouxe bastante insights para nós aqui na Killing, para trabalhar. E uma coisa que a gente até estava comentando aqui, né, que era em relação, tipo assim, a correlação que tem, tipo assim, a gente tem empregos, correto? Mas a nossa renda também não é a mesma, né? Porque hoje em dia o pessoal está se empregando muito, podemos dizer assim,
cara ganhava X, hoje ele ganha dividido por 2, né? Logo, o poder aquisitivo diminuiu na ponta e também isso impacta na demanda também. Enfim, é toda uma cadeia, né? Tem alguma coisa, assim, até acho que tu não fez nenhuma relação na apresentação, né, de renda, comparando a renda com, no caso, o emprego, né? A gente viu ali que a gente já está quase no mesmo patamar de emprego de 2019. Porém, isso aí. A renda a gente não conseguiu, a gente diminuiu a renda um pouco, né? Acho que teve isso, né? Teve. E é esse o problema, viu, Rafael? É o seguinte, esse é o grande problema. Tu tá gerando um emprego com renda menor, entendeu? E não é só renda menor, é a parcela da renda que esse cara gastava em bens não essenciais ficou menor ainda. Porque ele tá tendo que comprar, boa parcela da renda dele tá indo para alimentos, tá indo para combustível, tá indo para energia elétrica, entendeu? Então ele tá sobrando menos dinheiro ainda dele ali, né? Então... Exatamente. Oi? Eu tenho essa mesma percepção que tu, né? Na real, ele tá comprando aquilo que é essencial primeiro, né? Isso. Realmente aquilo que é essencial para ele, e depois o que sobrar, ele vai começar a gastar naquilo outro. Até esses dias eu vi uma reportagem, falou agora há pouco de preços, né? Respondendo sobre preços, que os preços não voltariam ao normal. A gente viu para a indústria automotiva que os preços dos carros dispararam, né? Até tem uma reportagem que diz, vai voltar isso. Não, a patamares anteriores, esquece. Isso a gente não vai ter mais os preços que a gente trabalhava antes. Isso aí já está praticamente, acho que, meio que sacramentado no mercado, né? Que os preços que hoje vão ser esses, vai ter um recuo, até por causa que a gente está aumentando aí, vai ter muito mais da oferta e demanda aí, acho que vai ter um recuo de valores de preço, mas não aos patamares de 2019, né? Não volta, acabou. E aí isso é um grande problema, porque a renda não cresceu nessa velocidade, entendeu? Os preços em geral dispararam e a renda não cresceu nessa velocidade. Quando que a gente vai ver um processo mais de recomposição de renda? Quando a atividade econômica estiver um pouco mais aquecida. Entendeu, Rafael? Enquanto a gente vê a atividade econômica... isso é um problema meio que um corre atrás do rabo. Porque quando a atividade econômica está muito fraca, os reajustes não são tão elevados de salários. Entendeu, Rafael? Sim. Porque tem um ajuste para todo mundo, né? Todo mundo tem que se ajustar. Né? Só que agora o problema desse negócio é tu ver a inflação subindo, né? E a renda não conseguindo acompanhar a inflação. Aí cada vez menos o cara está gastando renda no essencial, né? O passado o GPM fechou praticamente em 30%, podemos dizer assim, teve um indicador de GPM e os dissídios variaram em torno de 10%, né? Então aí tu já tem o poder de... Tu vê que tu tá indo tu não tá conseguindo... Por que o dissídio foi... Por que foi 10%? Porque a atividade econômica não tá... A empresa não tá indo bem também, entendeu? Ela não tá conseguindo repassar isso para frente. Vai ter o preço da entrada não é o mesmo preço da saída, né? Exatamente, isso aí. Então, e aí ela não consegue dar aumento, e aí vira meio que um cachorro correndo atrás do rabo, assim, é uma coisa meio... E aí tu precisa de algumas políticas econômicas que quebrem isso, entendeu? E aí faça a atividade econômica retomar e aí conseguir recompor. Então tá. E minha parte, acho que era isso, tá? Obrigado aí pela interação. Pessoal, tem mais 2 minutinhos, então eu vou deixar, qualquer coisa vocês mandem, aí eu respondo, mandem as perguntas para a Luísa, tá? Para a Sintecal, e eu vou respondendo na medida do possível, tá? Porque eu vou entrar, daqui a pouquinho eu vou entrar em outra reunião aqui, tá? Eu estou desde as 8 horas sentado nessa cadeira aqui, uma reunião atrás da outra, tá? Mas eu agradeço a atenção de vocês, é sempre gratificante para mim essas reuniões, porque eu aprendo também, né? A gente conversa assim, a gente vai vendo como é que está na ponta, né? A gente chama o clima na ponta, né? A gente está aqui, né? Olhando os indicadores, tentando tirar algumas coisas, algumas conclusões dos indicadores, mas é sempre bom ouvir a ponta, né? Então, eu agradeço. E quando é que é a próxima, Luísa? Tá me ouvindo? Não sei se é a Luísa. Oi, Lélia, estou te escutando sim, tá me ouvindo? Tô, tá tudo bem. Não sei quando é que é a próxima reunião de inteligência. Não sei se tu tem aí no calendário. É de 3 meses. Isso, a próxima é em maio, no dia 25 de maio. Tá certo, então.
Então a gente se encontra de novo no dia 25 de maio, é isso? Isso, com certeza. Te agradeço, então, pela participação também, Lely, se tu quiseres fazer um breve fechamento, assim, até para o pessoal ali. Agradecemos também a participação de todas as empresas que estiveram aqui conosco, realmente foi um momento bem proveitoso, todos os encontros que a gente tem contigo, Lely, e com todas as empresas, realmente as trocas são bem benéficas, né, para ambas as partes. Eu agradeço, Luiz, agradeço a Cidecal também, a disponibilidade, tá? E aí no dia, em maio, final de maio, a gente volta a falar e que a gente consiga... Eu acho que a partir de março, abril, a gente vai começar a ver algumas taxas positivas ali na produção de calçados, tá? Eu acho que ali a gente vai vir, talvez vai vir já algumas coisas melhores ao longo do ano, tá? Obrigado, pessoal. Até maio. Tchau, tchau. Com toda certeza. Muito obrigada, Lelis. E o material, pessoal, vai estar disponível lá na plataforma de inteligência, caso alguém tenha alguma dúvida também, posteriormente, ou queira conhecer um pouquinho mais ou entender alguma questão que venha durante esse período que a gente estiver um pouco fora, né, por conta do tipo de inteligência